Bem, olá a todos. Então nós vamos começar hoje a terceira aula do curso O Poema de Parmênides. Esse curso, como nós já falamos, ele na verdade é uma espécie de introdução à filosofia a partir de um texto daquele que talvez tenha sido não o primeiro filósofo, mas o primeiro daqueles cujo texto traz no seu conteúdo os elementos fundamentais da tradição filosófica que posteriormente serão desenvolvidos e estabilizados por Sócrates, Platão e Aristóteles, principalmente por Aristóteles. De fato, no poema de Parmênides, como nós já dissemos, nós encontramos praticamente todos os elementos que vão pautar e definir aquilo que tradicionalmente se entendeu como sendo a técnica filosófica. Parmênides não começou do zero. Ele aprendeu provavelmente na escola pitagórica, mas como desses pensadores pré-socráticos nós temos acesso a poucos textos, a poucos registros da sua filosofia. No caso do Parmênides, que nos deixou um texto na forma de um poema, nós podemos encontrar uma abundância de elementos filosóficos que, ainda que de forma germinal, bem desenvolvidos, nos colocam em face justamente da filosofia no seu estado mais puro, no seu estado mais originário. E é isso que nós temos feito nessas aulas, nessas duas que já antecederam a essa que nós estamos começando agora. Na primeira aula, nós fizemos uma introdução geral à filosofia, à tradição filosófica, abordando a diferença específica da filosofia em relação às outras tradições existentes, como que se deu o grande salto cognitivo, espiritual, trazido pela filosofia grega, e delineamos mais ou menos quais são esses elementos fundamentais da técnica filosófica que nós encontramos no texto do Parmênides. Na segunda aula nós já entramos propriamente no texto e fizemos uma análise mais ou menos simbólica da primeira parte do poema, que é aquela parte constituída por uma descrição de fato poética, ou seja, com uma certa abundância de imagens, cuja finalidade é exprimir uma experiência mística originária que parece que o Parmênides teve. Essa descrição poética relata o encontro que o Parmênides teria tido com uma divindade, na qual essa divindade teria revelado para ele o caminho ou os caminhos para o conhecimento do ser. Nós vimos que existe todo como é que se diz? Todo um composto simbólico nessa descrição que deixa muito claro que Parmênides foi levado por uma espécie de êxtase místico a uma experiência interior muito forte, na qual ele teve contato com aquilo que vai ser o núcleo da sua experiência, que é a presença do ser, a presença do absoluto e, numa certa medida, a presença do próprio Deus, embora Parmênides recuse um pouco essa nomenclatura, não por não crer que o objeto da sua experiência seja o próprio Deus, mas por uma razão que nós vamos ver, inclusive, na aula de hoje. Ao final da análise do poema, nós vimos que a deusa diz para Parmênides que ela irá iniciá-lo em dois caminhos, que é necessário que ele saiba, como um buscador da verdade, movido por um desejo natural de conhecimento, e guiado pelas deusas, ou seja, por elementos cósmicos e espirituais que estão como que acolhendo o desejo natural do seu coração de buscar a verdade. A deusa vai dizer para Parmênides então que dentro desse contexto ele é digno de receber, de conhecer duas vias para o conhecimento do ser. Aquela verdadeira, tá? A via do conhecimento de fato do ser, e uma via que ela vai considerar, vai chamar de a via dos mortais. Então nós poderíamos dizer, existe uma via de um conhecimento imortal e uma via de um conhecimento mortal. O conhecimento mortal é o conhecimento dos humanos, o conhecimento dentro do qual giram as várias especulações humanas a respeito da sociedade, da política, da natureza, da matéria e etc. E ela ainda diz que
embora essa segunda via é uma via não desejável, não verdadeira, é importante que o Parmênides entenda como que aquela presença inicial, captada na experiência mística e descrita na primeira via, está presente de algum modo na segunda via. De modo que a via, o caminho dos mortais, o conhecimento propriamente humano, ele traz algo da presença do ser originário. Embora esse ser originário nela se encontre como que misturado, por assim dizer, nublado e até pervertido por elementos ilusórios, que vão tornar justamente esse caminho e esse tipo de conhecimento um conhecimento menos significativo, menos seguro, daí a sua qualificação de um conhecimento dos mortais. O próprio Platão vai se utilizar dessa nomenclatura num determinado momento, dizendo que a alma humana ela pode seguir duas vias. Como a alma humana ela é uma alma encarnada, como o ser humano é um ser que está entre a matéria e o espírito, possuindo uma alma e um corpo, ele pode sempre optar por seguir a gravidade do corpo, que o arrasta na direção das coisas, e por seguir a inclinação mais sutil da alma, que o move, o puxa na direção de um conhecimento de coisas mais elevadas, das coisas eternas. E o Platão vai justamente qualificar esses dois conhecimentos de um conhecimento mortal e um conhecimento imortal, dizendo inclusive que aquele que segue a via do conhecimento mortal, ou seja, aquele que dedica a sua vida ao apego às coisas materiais, ao conhecimento das coisas sob a ótica da sua materialidade, encontrará no final da sua vida a morte. E essa morte muito provavelmente não é só a separação da alma e do corpo, mas é uma morte que reflete na própria alma. Numa linguagem mais religiosa, nós diríamos que é uma existência infernal. E aquele que, pelo contrário, faz de tudo para seguir as inclinações da sua alma, para seguir os ditames da razão e da inteligência, no final da sua vida vai encontrar um destino imortal, porque buscou durante a sua vida o conhecimento das coisas mortais, um conhecimento sob a modalidade imortal, conhecimento das coisas imortais. E o Platão vai dizer que, isso não deixa de ser interessante, que a própria estrutura do ser humano, a estrutura física do corpo humano, reflete essa dinâmica. Ele vai dizer que a divindade fez o ser humano com a cabeça ereta, com a cabeça acima, como que imperando sobre o corpo, justamente para indicar que é na razão, é na cabeça, por assim dizer, que está aquela parte mais digna do ser humano. Então Platão chega a dizer que a alma humana foi colocada no corpo humano a partir da cabeça. E a partir da cabeça ela se reverbera no corpo. De modo que existe no ser humano uma força que o atrai para cima, uma força que do ponto de vista psicológico, ela é uma força que atrai o ser humano para o conhecimento de si mesmo, da sua própria alma, para uma experiência de interiorização. E existe uma força de exteriorização, que atrai o ser humano para o conhecimento das coisas físicas. O que a deusa está dizendo para Parmênides é que, num certo sentido, os dois conhecimentos são necessários para o homem do conhecimento. Um homem de conhecimento, um filósofo, ele não pode se contentar somente com o conhecimento das coisas eternas, embora esse seja o conhecimento das coisas mais dignas, como diz Cristo, a única coisa que de fato importa. Mas como ele vive no mundo da matéria, como ele é uma alma encarnada, ele não é um Deus, não é um anjo, ele precisa de algum modo não somente conhecer o conhecimento humano, em toda a sua mutabilidade, com todo o seu coeficiente de ignorância, com todo o seu aspecto labiríntico, por assim dizer, como ele precisa aprender a discernir nesse conhecimento humano o coeficiente de verdade e de presença espiritual que existe nele e o coeficiente de ilusão, de privação, de não ser, de ignorância que também existe nele. E a partir dessa declaração da deusa, ela começa a revelar para Parmênides, então, as várias vias, as várias possibilidades de conhecimento do ser. E são essas vias e essas possibilidades às quais nós vamos nos dedicar na aula de hoje. Então a gente vai continuar fazendo a leitura do poema e especulando, explicando um pouco melhor
o conteúdo desse texto. Vale lembrar que esse é um texto fragmentado, então ele não tem a ordem dele muito provavelmente não é completa, existem fraturas nesse texto, o que dificulta muitas vezes a nossa compreensão dele. Então tem alguns momentos em que o texto aparece meio truncado e que nós somos obrigados, para não entrar numa análise muito profunda, que exigiria que nós nos voltássemos para o texto grego, exige que nós avancemos para tentar tirar do texto pelo menos aquilo que é razoável que é digno de se esperar de um curso curto como esse que nós estamos dando aqui. Bem, como que começa então essa segunda parte do poema? Nós dividimos o poema em 3 partes. A primeira parte é o relato simbólico da experiência mística com a deusa, nós vimos na aula passada. A segunda parte é a deusa descrevendo o caminho da verdade para Parmênides, e é o que nós veremos na aula de hoje. E a terceira parte é a deusa descrevendo o caminho dos mortais, o caminho das opiniões, que nós veremos na última aula, com algumas conclusões que eu gostaria de acrescentar também. Então, como que começa o texto? Diz aqui a deusa, no começo da segunda parte do poema. Diz ela: e agora eu vou falar, e tu, Parmênides, escuta as minhas palavras e guarda-as bem, pois eu vou te dizer dos únicos caminhos de investigação que são concebíveis. Então, é importante essa exortação inicial, porque ela diz: eu vou falar, quer dizer, a divindade, num certo sentido, a própria realidade, porque os deuses, os anjos, estão mais próximos da realidade do ser do que o ser humano, então, e eles são considerados como que veículos de manifestação do ser. Então é como se a própria realidade, num certo sentido, estivesse dizendo ao Parmênides: agora eu vou falar e você escuta. E além de escutar, guarda bem as minhas palavras, quer dizer, medita nelas. Isso de algum modo indica que o conhecimento que vai ser transmitido aqui é um conhecimento estrutural da realidade. Ele não é um conhecimento qualquer, não é uma teoriazinha, uma hipótese, tá? Uma visão de mundo relativa sobre as coisas. A impressão que nós temos é que ela está fazendo uma revelação para Parmênides. E como toda revelação, ainda que seja uma revelação de cunho mais particular, mais interior, ela tem o peso de um conhecimento lapidar, estrutural, um conhecimento que nunca vai deixar de ser isso que ele é, como se fosse de fato a chave, um conhecimento que se apresenta como uma chave para você conseguir ler todas as esferas da realidade. Então por isso ela diz: guarda bem isso. Quando a gente ensina alguma coisa para alguém e pede para que ela guarde bem isso, nós no geral estamos querendo dizer que isso que nós estamos ensinando para ela é um conhecimento que não passa. Por mais que as coisas mudem, elas sempre serão dessa maneira. E por isso é necessário memorizá-las, guardá-las no coração, meditar nessas palavras, a fim de que nós tenhamos sempre em mente e possamos aplicá-la nas várias circunstâncias que a vida nos apresenta. Isso constitui inclusive uma técnica ascética importante, que é a técnica da memorização, com a finalidade da aplicação dessas chaves, desse conhecimento, nas várias circunstâncias que vão sendo apresentadas para nós pela própria existência. Então ela diz: escuta, Parmênides, porque agora eu vou falar, e guarda bem as minhas palavras, porque eu vou te dizer dos únicos caminhos de investigação concebíveis. E ela continua: o primeiro desses caminhos de investigação é aquele. Eu estou adaptando aqui a tradução para ficar um pouco mais fácil para a exposição oral. O poema é facilmente achado em várias traduções na internet. Depois eu posso passar para vocês a tradução que eu estou usando aqui.
ela diz: o primeiro desses caminhos é aquele segundo o qual é. No texto grego não existe um sujeito antes desse verbo. Ela simplesmente diz é. Em grego seria on. Não tem um sujeito aqui, como quem diz: o primeiro caminho é aquele segundo o ser é, ou algo é. A deusa disse, o poema diz, e coloca, Parmênides coloca na boca da divindade simplesmente o verbo exclamativo, é, como quem diz a. E muitas traduções, para tornar um pouco mais palatável esse discurso, os tradutores inserem, por exemplo, no meu texto está entre parênteses aqui, o sujeito. Então eles colocam o ser é. Na escola, quando nós aprendemos Parmênides, nós aprendemos a sentença inicial desse poema como o ser é. De fato é uma sentença redundante. Mas quando você coloca o sujeito antes do verbo, dizendo que o caminho, o primeiro caminho que a deusa está indicando para o Parmênides é expresso pelo enunciado o ser é, você está perdendo algo do que a deusa está querendo dizer, ou do que o Parmênides está querendo dizer no poema. Quem me chamou a atenção para isso foi o Erik Wegelin. O Erik Wegelin mostra como que atribuir um sujeito a esse verbo faz com que você perca o elemento talvez mais importante da filosofia de Parmênides, o elemento originário da filosofia de Parmênides, que é uma experiência intuitiva e intelectual da própria presença do ser. E essa experiência intuitiva e intelectual da presença do ser é uma experiência muda. Ela não é uma experiência captada pelo discurso, captada através de uma palavra. Esse ser do qual Parmênides teve uma experiência, e que está sendo expresso aqui pela simples afirmação ou exclamação é, esse ser não aparece para Parmênides na sua experiência como uma coisa, como um objeto de pensamento, como um outro dele mesmo. Ele aparece como uma presença absoluta, imposta de tal modo para o seu ser, que o seu próprio ser e todas as outras coisas parecem ficar ofuscados por ela. Como se todas as coisas sumissem e somente esse ser se manifestasse. E na medida em que somente esse ser se manifesta, ele não aparece mais como um objeto de pensamento, como uma coisa, como uma forma. Ele aparece como uma pura presença, além da qual não há mais nada. E justamente por isso a necessidade que Parmênides teve de expressar essa experiência sem um sujeito. Porque se você coloca um sujeito, você já está separando essa experiência em dois pontos. Você tem um sujeito e um predicado. Como quem diz, o ser é. Então você tem duas coisas aí, o sujeito e o predicado. Mas a experiência que o Parmênides está tendo é ou de um sujeito puro ou de um objeto puro. Na verdade, de algo que transcende a divisão entre sujeito e objeto. Se essa presença real transcende a divisão entre sujeito e objeto, a maneira mais fidedigna de expressá-la na linguagem humana é simplesmente com a exclamação é. E é isso que a deusa está dizendo para ele. O primeiro desses caminhos que eu estou te apresentando é aquele segundo o qual é. Segundo o qual é. Nós poderíamos dizer, para facilitar, segundo o qual algo é, algo existe, o ser existe. Tá? Mas é importante prestar atenção na maneira como Parmênides colocou, porque num certo sentido, até a pura expressão é retira um pouco e diminui a dignidade da experiência que ele teve. Nós estamos diante aqui de uma experiência inefável, ou seja, de uma experiência que está para além do discurso humano e em relação a qual qualquer palavra, qualquer nome, qualquer discurso apresenta um certo empobrecimento. Erik Wegelin vai dizer, toda palavra se torna meio desajeitada para expressar essa pura experiência, esse puro esplendor da presença divina, da presença real. E ela continua dizendo, o primeiro desses caminhos é aquele segundo o qual é, e segundo o qual o não ser não é. Então ela diz, ao mesmo tempo que
esse primeiro caminho que ela está apresentando, e nós vamos ver, esse é o caminho da verdade, é a verdade mais fundamental, é aquele que diz, ao mesmo tempo que ou seja, existe uma presença que se impõe para o ser humano, contra a qual ele nada pode fazer, é a pura presença do ser, e essa presença ela não é captada através da sua percepção sensível, ela não é deduzida a partir das coisas que você vê, ela é intuída no fundo da sua alma, nessa viagem mística descrita por Parmênides no poema que nós vimos na aula passada. Então é uma viagem interior na qual você entra naquela carroça do Parmênides e é conduzido pelo desejo de conhecimento que está no seu coração, e as rodas dessa carroça começam a girar, de modo que o eixo dela começa a pegar fogo e a assobiar, como nós vimos, e as divindades, a graça, o mundo sobrenatural começa a te arrastar e te convidar na direção de um portal que te coloca em face da eternidade. E diante dessa eternidade você como que some para que a própria eternidade se manifeste. Então esse primeiro caminho, ele tem primeiro essa dimensão, a dimensão do puro ser. Mas, ao mesmo tempo em que esse puro ser se impõe, a impossibilidade do seu contrário também se impõe. E é por isso que a deusa diz, o não ser não é. Ela diz, olha, diante do esplendor do ser e da presença divina, o nada é uma coisa absolutamente inexistente. O não ser é uma coisa absolutamente inexistente e impossível. Impossível, inclusive, de ser pensada, porque quando você o pensa, você já está tratando ele como algum tipo de ser, como algum tipo de presença. Então nada só existe mentalmente, objetivamente ele não existe, e se ele não existe é em razão dessa presença originária obtida por essa viagem mística por dentro da própria alma do filósofo, e que se impõe de tal maneira que faz com que tudo o que não seja ela não exista. Né? E do ponto de vista lógico, qual é a única coisa que não é o ser? É o não ser. Então, a deusa está dizendo, olha só, a primeira coisa que você tem que saber, o primeiro caminho para o conhecimento do ser é esse. É você intuir, tá, a presença do ser, a presença da realidade. Tá? E não intuir pelos 5 sentidos, mas intuir porque essa realidade está presente na sua alma de algum modo. No fundo da sua alma, lá onde o desejo do seu coração arde, você pode encontrar essa pura presença do ser. E encontrando essa pura presença do ser, ao mesmo tempo, se tornará evidente para você que o nada não existe, que a ausência de fundamento, porque esse ser, no final das contas, é o fundamento de todas as coisas que existem, a ausência de fundamento dessas coisas não existe. Então, num certo sentido, ela está dizendo aqui, olha só, a primeira verdade que você tem que reconhecer é o seguinte, Deus existe. Tá? E dizer que as coisas não possuem um fundamento, que não existe um ser fundamentando todas as coisas, é um absurdo. Isso é impossível. O que torna isso impossível, por enquanto, não é uma especulação racional. Parmênides ainda não entrou no campo da especulação racional. Tá? O que torna a inexistência de um fundamento impossível é a simples experiência mística do fundamento, do ser, da presença real. Aí tem um ponto importante que deve ser colocado no que diz respeito à técnica filosófica. Parmênides vai dizer que essa experiência do ser que se dá no interior da alma do filósofo, se ela é possível para o filósofo, é porque o filósofo tem alguma faculdade capaz de apreender o ser, capaz de tocar o ser de algum modo. E qual é o nome, ou qual é essa faculdade na alma do filósofo que é capaz, pela qual ele toca o ser? Essa faculdade Parmênides vai chamar de nous. E nós costumamos traduzir por intelecto ou por espírito. Então essa experiência da qual a deusa está falando, na qual Parmênides está relatando no texto, é uma experiência intelectual ou espiritual. É uma experiência que se dá naquela faculdade intuitiva que o ser humano tem. Intuitiva por quê? Porque o intelecto ou o espírito humano, quando ele capta alguma coisa, ele capta a presença dessa coisa, ele percebe essa coisa imediatamente. Num certo sentido, como diz Aristóteles, ele se torna essa própria coisa. Ele se deixa ser moldado por ela. A inteligência humana, o intelecto é como se fosse um vaso, como se fosse um receptáculo.
que recebe o seu objeto e esse objeto, de algum modo, preenche todo o seu intelecto. Ou como se o seu intelecto fosse um barro que fosse moldado pelo objeto que ele percebe. De modo que existe uma zona de interseção, uma superfície de contato entre o intelecto ou o espírito humano, a inteligência humana, e esse objeto que é o puro ser. Então, o que Parmênides está... Como que a gente sabe que o Parmênides está tratando essa experiência como correspondente ao intelecto humano? Porque os termos que ele usa o tempo inteiro aqui para indicar a captação e a percepção dessa presença é o termo nous. São verbos derivados do nome nous, da palavra nous, que indica justamente espírito ou inteligência, intelecto. Né? Da onde vem a palavra noesis, cognitivo e tantas outras palavras que indicam a própria palavra norma. Tem uma série de palavras cuja raiz está nesse termo nous, que indica justamente aquela parte do ser humano que toma contato com o ser que se impõe para o ser humano e contra o qual o ser humano não pode fazer mais nada. Vocês imaginem uma pessoa, uma mão num quarto escuro, se movimentando no vazio até o momento em que ela toca num objeto ou numa parede. E ela não pode avançar mais para além dessa parede. De modo que ela percebe que essa parede está ali porque ela está se impondo para essa mão como uma presença. O nous, o intelecto, o espírito humano é mais ou menos como essa mão. Ele pode ir por um processo de interiorização, caminhando nesse vazio interior até que ele encontra a presença do puro ser, do puro E quando ele encontra essa presença, ele não pode negá-la. Ele nada pode fazer contra ela, e na verdade ele nem quer fazê-la, porque ele percebe que existe uma conveniência máxima entre ele e ela, porque ele foi feito para perceber o ser. Então a inteligência humana, o nous, é justamente a faculdade pelo qual o ser humano percebe o ser e a presença do absoluto de modo mudo, de modo não especulativo, de modo supra-especulativo ou de modo intuitivo, de modo direto. Eu espero que esteja ficando claro isso. O que a gente está querendo dizer é que existe na inteligência humana uma face dela, uma potência dela, cuja função é perceber as coisas diretamente, sem precisar deduzir, sem precisar concluir, sem precisar induzir, sem precisar falar. Ela é uma operação imediata, por assim dizer. Ela não decorre no tempo como a operação da razão, que nós veremos aqui. O Parmênides também vai falar da função da razão dentro desse caminho. Tá? Mas o primeiro passo, antes de você poder usar a razão para deduzir e argumentar, né, e retirar dessa experiência originária consequências lógicas afirmativas, tá? Você primeiro tem que ter essa experiência originária. Tá? Porque ela é o todo de dentro do qual você vai poder tirar suas conclusões. Então a filosofia de Parmênides não começa com a experiência das coisas. Ela começa com essa intuição mística, intelectual, espiritual da presença do ser. E é de dentro dessa presença que posteriormente uma segunda potência da sua inteligência, que é a razão, o logos, e não mais o nous, ou o intelecto, a razão vai começar a tirar, vai deduzir uma série de características do ser. E vai começar a dar nomes para esse ser. Então, há essa experiência pura do ser, que tem como correlato também a evidência de que o não ser não existe, é impossível a existência do nada por princípio. E existe, correlata a essa experiência, existe a faculdade do intelecto, a faculdade do espírito humano. Tá? E essa faculdade, ao captar o seu objeto, o capta numa certa mudez. Tá? Daí a inefabilidade própria das experiências místicas e intelectuais. Isso é importantíssimo, porque a filosofia sem isso, ela, num certo sentido, não é nada. Um filósofo mais contemporâneo, que também parte desse mesmo princípio originário, desse mesmo ponto, é o Louis Lavelle, que ele vai falar da presença total. E ele vai dizer que é dessa presença total
que nós devemos fazer as várias deduções e é nela que está o eixo em torno do qual o nosso pensamento deve rodar para poder pensar as várias outras coisas que existem. Porque todas essas outras coisas que existem, de algum modo, existem na dependência e dentro, por assim dizer, dessa presença total. O que vai fazer esse trajeto do eixo até as várias coisas não é mais o nous, mas vai ser o logos, que é a faculdade, a potência intelectual discursiva, que percorre as várias coisas, ancoradas na experiência originária dada pelo nous. Entender isso aqui é perfeito o que a deusa diz, porque você precisa realmente entender essa lógica, esse auxílio mútuo da inteligência e da razão. Então, a deusa diz, o primeiro caminho é esse, é e o não ser não é. E ela diz, este é o caminho da convicção, pois conduz à verdade. Esse é o caminho verdadeiro. Tá? E depois ela diz, o segundo caminho é aquele que não é. Tá? É aquele segundo o qual o não ser é necessário, segundo o qual nada existe. Tá? Esta via, eu te digo, ela é imperscrutável, ou seja, ela não pode ser percorrida, pois não podes conhecer aquilo que não é. Isso é impossível, nem expressá-lo em palavra. Então, como nós dissemos, o primeiro caminho é aquele que diz que o ser é e o não ser não é, por assim dizer, e o segundo caminho é aquele que diz que o não ser é e que o ser não é. Tá? Esse segundo caminho, além de da deusa estar alertando Parmênides para a impossibilidade, o erro de se acreditar que não existe um fundamento para todas as coisas, que não existe um ser, uma presença absoluta por trás de tudo isso que nós vemos e tocamos, ela também está alertando para o fato de que nós devemos tomar cuidado para não tomar o falso pelo verdadeiro, para não tomar aquilo que não é pelo que é, para não tratar aquilo que não é como se aquilo fosse. Toda vez que nós erramos nos nossos juízos e, consequentemente, nas nossas decisões, é porque, em algum grau, nós tomamos o não ser pelo ser. Tá? Então, nós podemos ler esse segundo caminho também em duas dimensões, porque, do ponto de vista do nous, você não pode ter a experiência do nada. Não dá para ter a experiência do nada. Então, esse caminho é falso. O nada não pode existir. E se você tem a experiência do ser, ela é tão evidente, tão chocante, e pela própria natureza dela, você não pode dizer que o ser não é. Mas também, do ponto de vista do logos, da razão, você pode se utilizar desse conhecimento para discernir nas coisas o que de fato elas são do que de fato elas não são. Elas não são. E evitar tomar o erro pelo verdadeiro. E o verdadeiro pelo erro. Evitar dizer que as coisas são o que elas não são e que elas não são o que elas são. Que é a própria definição de verdade para a tradição filosófica. Tá? A verdade é dizer que as coisas são o que elas são, ou melhor, nas palavras de Aristóteles, verdade é dizer do que é, e do que não é, que não é. Quando daquilo que é você diz que não é, você errou. Quando daquilo que não é você diz que é, você também errou. Então, do ponto de vista do logos, da função intelectual que vai percorrer as coisas, tentando discernir nelas o que existe de presença real, de ser, de verdadeiro, do que existe de falso, você precisa aprender a distinguir e a adaptar o seu discurso à realidade das próprias coisas, dizendo do que é e do que não é, que não é. Isso pode parecer um pouco abstrato, mas um pouco de meditação a respeito disso mostra que não é nada abstrato, é a coisa mais concreta que tem. No fundo, a filosofia ela parece abstrata no começo, mas com um pouco de prática você percebe que ela é a coisa mais concreta que tem, e que esse mundo que parece concreto aqui, o mundo dos livros, da mesa, das folhas, da xícara, esse mundo é que na verdade é abstrato e meio ilusório num certo sentido, porque esse está enraizado naquele.
O difícil é você chegar naquele, mas quando você chega e permanece nele, se torna evidente para você que essas coisas abstratas e que aparentemente parecem até malucas e sem sentido, elas na verdade são a própria medula da realidade. O poema continua então, diz a deusa: pois pensar e ser é o mesmo. Isso é um outro ponto fundamental do poema. Então quer dizer, ela está dizendo, o primeiro caminho é aquele que diz que o ser é e que o não ser não é. Esse é o caminho verdadeiro. O caminho falso é o segundo, que diz que o ser não é e o não ser é. E esse caminho é impossível, porque você não pode pensar o não ser. Tá? Aí ela diz, pois pensar e ser é o mesmo. O que o Parmênides está dizendo aqui? O que a deusa está dizendo para ele? Olha que coisa interessante. Parmênides está percebendo, de dentro dessa intuição mística que ele teve da presença do ser, ele está percebendo que existe uma identidade entre o pensamento e o ser. Existe uma identidade entre o nous e o ser, e o on, e a presença. Quando você capta o ser, você não pode errar. Não tem como você estar enganado a respeito disso, porque o próprio engano já seria a presença do ser. Quando a sua inteligência percebe a realidade de alguma coisa, ainda que você suponha que essa percepção seja falsa, a percepção falsa é uma percepção real. Ela tem uma presença real. Então não tem como você escapar da identidade entre percepção intelectual e presença do ser. É aquele ponto no qual essas duas coisas se tornam indiscerníveis. Uma espécie de zona de vizinhança entre o ato do intelecto e o ato do próprio ser. Quando você chega lá, você percebe, peraí, o pensamento humano, ou seja, a intuição intelectual e o ser, existe uma identidade entre eles. Tá? Não é que o ser humano seja Deus, seja o ser, e que o ser seja o pensamento humano, ou o ser humano. Não, não é isso. É que o ato do pensamento, o ato de captar a presença do ser, pressupõe uma afinidade tão grande entre essas duas coisas, que, sob certo aspecto, o pensamento não pode errar, a intelecção não pode errar. Quando a gente fala pensamento aqui, nós tendemos naturalmente a pensar na especulação racional, no logos, no pensamento especulativo, analítico, temporal, discursivo. Tá? Mas aqui, eu estou usando a palavra pensamento em razão da tradução, mas o pensamento que a gente está falando aqui é a intuição intelectual. É aquele ato instantâneo do pensamento que apreende uma coisa. Tá? Para ficar fácil da gente distinguir uma coisa da outra, vamos dar um exemplo aqui. Reparem que quando vocês estão assistindo uma aula, o professor começa a discursar, ele começa a falar. Ele estabelece uma tese, estabelece outra, compara as duas, tira uma conclusão, tira outra conclusão e vai explicando. Num determinado momento, durante a explicação, uma luz acende na sua mente e você entende aquilo que ele falou. Durante boa parte da explicação você não está entendendo. Você está caminhando junto com ele, você está seguindo o ritmo do pensamento dele. Mas num certo momento, uma luz se acende dentro da sua mente e o pensamento dá um estalo. E esse estalo, num certo sentido, se você reparar, ele já está fora do tempo. Ele não acontece no tempo, ele é imediato, ele é instantâneo. E nessa instantaneidade é que acontece a identidade entre o pensamento e o ser. E por um momento se torna evidente que as coisas sejam daquele jeito. Você fala, caramba, é assim mesmo. Olha só que coisa mágica. É assim que as coisas são. Como eu não vi isso antes, é tão claro. Ó, é aí que você encontra o prazer e o deleite de entender alguma coisa. Como diz o Jorge Luis Borges,
ele exclama, né? O prazer de entender, né? Muito maior do que o prazer de sentir e de imaginar. Existe um prazer no sentir, existe um prazer no imaginar, tá? Mas existe um prazer no entender. E esse prazer no entender ele é muito superior ao prazer do imaginar e do sentir. Só que nem sempre nós percebemos esse prazer. E ele ocorre justamente como que durante uma explicação, no momento chave onde as palavras do expositor conduziram a sua mente para a experiência do ser, você sente na sua mente uma luz, uma abertura, uma infusão de presença do ser ali dentro. E naquele momento o seu intelecto imediatamente, instantaneamente, entrou em contato e união com o próprio ser. E você percebe isso que a deusa está dizendo, a identidade entre pensamento e ser, entre inteligência, intelecção e ser. Então quando ela diz aqui, pois pensar e ser é o mesmo, ela está falando da intuição intelectual. Na intuição intelectual, a inteligência e o objeto que ela intelige são a mesma coisa num certo sentido. De modo que você não pode inteligir uma coisa que não seja. Tudo aquilo que você intelige é verdadeiro. O erro vai começar, a falsidade vai começar a aparecer quando você entrar no plano da inteligência especulativa. Porque aí você vai começar a tentar colocar em palavras aquilo que você viu. E todo mundo que já entendeu alguma coisa e tentou explicar para outra pessoa já teve a experiência de como é difícil e como é fácil você se enganar. Então você tenta contar aquilo para a pessoa, é assim, assado. Não, mas não é bem assim. Eu entendi, mas eu não sei explicar. Olha só, porque explicar é externalizar uma experiência interior que você teve, uma experiência muda. E na hora de externalizar você está reduzindo. E na hora de reduzir você perde. E você teme e se envergonha por não conseguir fazer a pessoa ter a mesma experiência que você teve. Então é na esfera do logos, do pensamento que se dá por meio da linguagem, do pensamento discursivo e temporal, que o engano começa a aparecer. Na esfera da intelecção pura não tem engano, porque existe uma identidade entre o pensamento e o ser, entre a intelecção e a própria presença do ser. Continua a deusa. Contempla como pelo espírito, pelo nous, aquilo que está ausente, com certeza se torna presente. Então, quer dizer, do ponto de vista natural, o que está presente para nós? As coisas sensíveis, físicas. Mas pela experiência interior do espírito, aquilo que está presente se torna ausente e aquilo que está ausente se torna presente. É o que nós relatamos no início, é a substância de toda experiência mística. O mundo externo, o mundo da multiplicidade de coisas é anulado e dá lugar à presença da unidade. Então aquilo que no geral está ausente, porque ninguém vê o ser, nós vemos a xícara, o passarinho, o cachorro, a bola, mas não vemos o ser. Mas nessa experiência mística interior, o passarinho, a xícara, a bola somem e o ser aparece e se torna evidente. Como diz nas escrituras, ninguém vê Deus porque aquele que visse Deus morreria. Então quando a presença real do ser aparece, é como se todas as coisas fossem fulminadas e esfareladas na sua frente. Elas sumissem para dar lugar à presença do rei, por assim dizer. Então ela diz, contempla como pelo espírito o ausente com certeza se torna presente. Pois ele não separará o ser da sua conexão ao ser, nem para desmembrar-se em uma dispersão universal e total segundo a sua ordem, nem para reunir-se. Ou seja, essa presença real, ela é pura, ela é simples, ela não é dual, ela não é múltipla. Então, pela experiência da inteligência, do intelecto, você percebe uma certa continuidade, uma certa homogeneidade, uma certa plenitude que não se perde e não se deixa ser afetada e dividida pelo fato das coisas serem divididas, das coisas serem diferentes e díspares, heterogêneas. Existe o mundo da heterogeneidade e existe um mundo da homogeneidade que é acessado por essa experiência do intelecto.
Aí ela avança com uma frase um pouco enigmática: pouco me importa por onde eu comece, pois para lá sempre voltarei novamente. Eu gosto de imaginar que ela esteja falando aqui exatamente dessa experiência, porque não importa, nós podemos imaginar assim, não importa por qual coisa, que coisa do mundo, ou por qual aspecto do mundo eu começo a meditar ou a especular, todos eles estão fundamentados nessa presença. Então não importa por onde eu comece, eu sempre retornarei a esse princípio absoluto, porque ele engloba tudo e tudo ocorre dentro dele. Como diz São Paulo, nele nós nos movemos, existimos e somos. Então quer dizer que pouco me importa por onde eu comece, pois para lá sempre voltarei novamente. Eu não sei se essa interpretação é correta, se é uma frase mais enigmática, e teria que analisá-la de uma maneira mais profunda para ver o que esse para lá, por exemplo, indica. Para lá onde? Para lá onde eu comecei ou para lá na experiência do ser? Teria que investigar isso. Depois ela continua: necessário é dizer e pensar que só o ser é. Então ela está reforçando o primeiro caminho. Pois o ser é, e o nada, ao contrário, nada é. Bem, mas aí ela avança mais um pouquinho e faz uma exortação, repete também a exortação de que o Parmênides deve tomar cuidado com o segundo caminho. Então ela diz: dessa via de investigação eu te afasto, assim como daquela outra na qual vagueiam os mortais que nada sabem, aqueles de cabeças duplas, pois é a ausência de meios que move em seu peito o seu espírito errante. A ausência de meios, provavelmente a ausência de método, ou seja, porque pensam sem obedecer o rigor da razão ou da inteligência, sem ter a experiência originária do ser, ou sem ancorar o uso discursivo da inteligência nessa experiência originária. Eles deixam-se levar, surdos e cegos, mentes obtusas, massa indecisa, para a qual ser e o não ser é considerado o mesmo e não o mesmo, e para o qual em tudo há uma via contraditória. Então ele está fazendo uma referência aqui ao pensamento do homem popular, ao pensamento da massa ignorante, que, se deixando guiar pelas impressões imediatas, pelas opiniões, pelos costumes, pelas impressões sensíveis, acabam tomando o ser pelo não ser e o não ser pelo ser, entrando numa via contraditória. E ele indica que isso é um pensamento que deriva de uma ausência de meios. A gente quer entender aqui uma ausência de métodos. Avançando, ela diz: jamais se conseguirá provar que o não ser é. Afasta, portanto, o seu pensamento dessa via de investigação e nem te deixes arrastar a ela pela múltipla experiência do hábito. Nem se deixe governar pelo olho sem visão, pelo ouvido que ensurdece ou pela língua. Mas com a razão, aqui ela introduz a palavra logos e não mais nous, mas com a razão decide da muito controvertida tese, ou seja, argumenta a partir da tese que te revelou a minha palavra. Olha que coisa interessante. Ela está dizendo, se afasta dessa via dos homens de duas cabeças que andam como espíritos errantes e sem método, e que acabam numa via contraditória, o mundo das opiniões, do senso comum, no sentido daquelas opiniões impensadas e irrefletidas. E ela diz ainda, não se deixe arrastar pela múltipla experiência do hábito. Então, uma das fontes desse conhecimento obtuso, contraditório, é o hábito, quer dizer, os costumes. Os costumes aqui, menos no sentido de uma tradição legítima e bem transmitida, do que daquilo que nós chamaríamos hoje, um pouco equivocadamente, mas de senso comum. Quer dizer, o conhecimento que circula na sociedade de modo irrefletido. Nem se deixe também arrastar se governar pelo olho sem visão e pelo ouvido ensurdecedor ou pela língua. Então ele atribui também como fonte desse conhecimento contraditório os 5 sentidos. O olho sem visão, porque
o que o olho vê ofusca a verdadeira presença do ser, o ouvido ensurdecedor, ou pela língua, pelo falatório geral. Então, quer dizer, a fonte desse conhecimento contraditório está no mundo físico, no mundo sensível, seja sobre o seu aspecto humano, tá? Aquilo que no cristianismo nós chamamos de fato de o mundo, a fonte do falatório geral, que vai aparecer no mito da caverna como as especulações feitas pelos prisioneiros a respeito das sombras que eles veem, e também, essa fonte também está nos 5 sentidos, que são justamente, no caso do mito da caverna, as faculdades pelas quais aqueles indivíduos prisioneiros tomam as sombras pela própria realidade. Então o mito da caverna relata exatamente essas duas fontes da ignorância. O falatório geral, ou seja, as opiniões que são baseadas nas sombras que nos chegam pelos 5 sentidos. Ao invés de ser arrastado por essas fontes, diz a deusa, com a razão, ou seja, com o logos, com a inteligência discursiva, decide da muito controvertida tese que te revelou minha palavra. Ou seja, decide, quer dizer, argumenta, deriva, tá, da minha tese. Tá? Quer dizer, encontre opiniões, ou seja, busque as verdades ou deduza as verdades e as opiniões e o seu conhecimento daquela tese que a minha palavra te revelou. E essa tese, num primeiro momento, é a própria experiência originária do ser, que Parmênides teve. Num segundo momento, é essa experiência originária transformada no enunciado, o ser é e o não ser não é. E a partir desses 2 enunciados, a deusa está exortando Parmênides, deduza o seu conhecimento. Daqui você tira o seu conhecimento, primeiro a respeito do próprio ser, da própria experiência, ou seja, você vai utilizar a sua razão para especular e definir e expressar essa experiência originária do ser que você teve, e num segundo momento você vai poder utilizar a sua razão também para especular, definir, corrigir, discernir, purificar o conhecimento dos mortais. Então, nós vamos ver aqui que vai aparecer 2 processos interessantes, que é tendo como eixo a experiência originária do ser, o Parmênides vai sugerir no discurso da divindade, vai sugerir que nós podemos utilizar o logos, ou seja, a razão, o pensamento discursivo, por um lado, para descrever essa experiência originária, para deduzir dessa experiência os atributos e as qualidades próprias desse ser dado na experiência originária. Num segundo momento, nós vamos poder nos utilizar dessa mesma razão para poder descrever e discernir o que há de verdadeiro e o que há de falso nas coisas físicas que nos chegam pelos 5 sentidos e nas opiniões que nos chegam pelo falatório geral, pelos costumes, pela cultura, etc. Então a razão ela deve ser aplicada em 2 instâncias. Ela deve ser aplicada primeiro na experiência muda do ser, para dali qualificar esse ser com seus atributos positivos, que nós vamos ver quais são, e num segundo momento ela deve ser aplicada ao falatório geral e às ideias e imagens que nos chegam através dos 5 sentidos. Para dentro desse falatório, dentro da cultura e dentro das imagens mentais que nos vêm pelas coisas que nos acontecem, nós possamos distinguir o verdadeiro do falso. É isso que ela está dizendo aqui. Ó. Não se deixe arrastar pela múltipla experiência do hábito, nem governar pelo olho sem visão, pelo ouvido ensurdecedor ou pela língua, mas com a razão, com o logos, decide, investiga, argumenta a partir da tese que a minha palavra te revelou. Isso é fantástico. E nós podemos, inclusive, antever aqui. Nós podemos antever aqui. Nós podemos antever aqui algumas distinções importantes. Tá? Vocês vejam que, olha só, vamos fazer um apanhado geral aqui do que nós vimos até agora, e de repente a gente fecha essa aula nesse ponto, porque talvez seja
conteúdo demais para que a gente possa assimilar e contemplar numa certa unidade. Se for o caso, a gente avança mais uma aula e transforma esse curso de 4 aulas em 5 aulas, se houver necessidade. Mas vamos fazer um apanhado geral do que nós vimos aqui e tentar encerrar nesse ponto para que a coisa fique o mais clara possível. Nós vimos que o texto do Parmênides começa com um mito, um poema, um discurso poético. Tá? Então, o elemento mítico está presente no texto de Parmênides. E o elemento mítico, o elemento simbólico, nunca vai abandonar a filosofia como nós vimos. Tá? Então, de algum modo, esse texto do Parmênides está indicando para a gente a necessidade de um elemento imaginário e simbólico que nos conduza do mundo físico para o mundo espiritual. E essa é a função da imaginação. A imaginação, ela é a ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quem quiser pode conferir depois a aula que nós demos como introdução ao nosso clube de leitura sobre o papel da imaginação na vida intelectual. E o que é próprio da imaginação é justamente o discurso simbólico, o discurso mítico ou poético. Então o homem está situado no mundo físico, mas ele quer caminhar na direção do mundo espiritual. Tá? E Parmênides apresenta um mito, uma descrição simbólica, que visa justamente preencher o seu imaginário com uma imagem onírica, a partir da qual o leitor pode, de algum modo, começar a captar algo da experiência mística que o Parmênides teve. Então, um primeiro elemento é o componente mítico, poético, simbólico, tá? Que começa no mundo sensível, porque o mito fala de imagens sensíveis, mas para expressar um conteúdo espiritual inteligível. Então, um segundo componente, que vem logo após o componente mítico e poético, é o componente místico, por assim dizer. Então, você tem no poema de Parmênides um conteúdo mítico e um componente mítico e um componente místico, que é a experiência muda, que está por trás do conteúdo do encontro relatado no poema entre Parmênides e a deusa. Então, isso para exemplificar como que os vários elementos, os vários componentes da própria técnica e tradição filosóficas estão presentes no poema de Parmênides. O componente mítico, o componente místico. Desse componente místico, Parmênides, a própria deusa, mas em última instância o Parmênides, extrai 2 enunciados lógicos. 2 enunciados lógicos. O ser é e o não ser não é. O ser é e o não ser não é. Então ele passou da esfera da experiência mística, tá, da experiência noética, né, ou seja, aquela que se dá a partir do nous, para um tipo de experiência ou de atividade que já está se dando já está se dando naquela parte do pensamento que nós chamamos de logos, naquela função ou potência mental que nós chamamos de logos, que é o pensamento discursivo. Então já existe aí agora um componente discursivo, um componente argumentativo, por assim dizer. Um componente analítico, nós poderíamos dizer. Esse componente analítico, por sua vez, ele vai se apresentar sob 3 aspectos. Porque, num primeiro momento, nós vamos ver que o Parmênides vai usar o logos, usar a sua razão, ou a deusa, no caso, vai usar a sua razão para discernir na experiência pura do ser, ou seja, na experiência mística, é o logos voltado para a experiência mística, para discernir na experiência mística algumas características do próprio ser, do objeto dessa experiência. Mas no momento em que o filósofo volta o seu logos, a sua razão, para a experiência mística, tentando discernir características desse objeto, ele tem 2 possibilidades. Uma primeira possibilidade o deixa mais próximo possível da inefabilidade da experiência mística. Inefabilidade é o mutismo da experiência mística, é o aspecto mudo, não verbal ou supraverbal da experiência mística.
Uma primeira possibilidade, quando o logos, a razão, se volta para a experiência mística, tentando discernir, argumentar, expressar o seu conteúdo, uma primeira possibilidade é aquela que o mantém mais próximo possível dessa experiência. E como que a razão pode se manter a mais fiel possível da experiência mística? Quando ela diz não o que o objeto dessa experiência é, mas quando ela diz o que ele não é. Isso é o que nós chamamos em teologia de teologia negativa ou teologia apofática. A teologia negativa ou a teologia apofática é aquela que, ao falar de Deus, no nosso caso do ser, ela decide, ao invés de dizer o que Deus é e atribuir características positivas a Deus, ela diz o que Deus não é, no intuito de, eliminando as várias características que limitariam o objeto de estudo, no caso Deus ou ser, faça sobrar a presença de Deus. Como que, se dizendo o que a coisa não é, você no final falasse, então, o que sobra depois de dizer que ela não é isso ou aquilo, é o que ela de fato é. O ser não é isso, ele não é aquilo, ele não é aquilo. Então o que ele é? Ele é isso que sobra. E isso que sobra não pode ser dito. Por isso que essa maneira de lidar com a razão, de usar a razão para dizer o que o ser não é, te deixa mais próximo do ser. Porque você não prende o ser num conceito verbal. Você não o trata como um objeto. Pelo contrário, você está o tempo inteiro negando os aspectos formais, as determinações e as características, a fim de fazer aparecer um objeto sem características, sem determinações, sem aspectos limitadores, justamente porque ele é o próprio absoluto, ele é o próprio ser em sentido eminente. Então, num primeiro momento, e nisso nós vamos ver na próxima aula, o Parmênides vai começar a descrever o ser, ou seja, o objeto da sua experiência mística, do ponto de vista de uma teologia negativa, dizendo que esse ser não é. Ele vai dizer, ele nunca nasceu, ele nunca morreu, tá? Ele não é isso, ele não é aquilo, ele não foi criado, ele não se move. Tá? E negando essas várias características do ser, ele vai fazendo aparecer para o nosso intelecto algo daquela experiência que ele teve. Então, componente mítico, componente místico e o componente lógico ou analítico. O componente lógico se divide em 3 possibilidades. A primeira delas é aquilo que nós chamaríamos de teologia negativa ou apofática. É usar a razão não para dizer o que o objeto é, mas para dizer o que ele não é. E dizendo o que ele não é, você preserva uma certa pureza nele, porque você não o enquadra num conceito, e não o enquadrando num conceito, você não perde nada nele. Isso é menor do que a experiência mística, mas é uma atividade lógica, analítica, mais próxima da experiência mística. Uma segunda possibilidade é você usar a razão para atribuir características positivas ao ser. Então você vai dizer de fato o que ele é. Esse ser ele é presente, ele se manifesta no agora, ele é limitado, ele é finito, ele é todo inteiro. E o Parmênides vai fazer isso. Nas palavras da deusa, serão atribuídos uma série de características positivas e afirmativas a esse objeto. E isso nós chamamos tradicionalmente de teologia catafática ou teologia positiva. É aquela investigação sobre Deus ou sobre o ser, em última instância, mas que usa a inteligência para atribuir predicados positivos a Deus. Essa teologia, evidentemente, ela te afasta um pouco mais daquele objeto mudo da experiência mística, porque ela começa a encerrar esse objeto, essa experiência, em conceitos. Você já começa a prendê-lo um pouquinho nas palavras. Tá? Isso não é errado. Toda a Suma Teológica de São Tomás de Aquino é um esforço teológico no sentido de uma teologia positiva. Ele está dizendo o tempo inteiro o que Deus é. Tá? E a partir daí ele tira um monte de deduções perfeitas a respeito de Deus. Tá? Mas na medida mesmo em que você começa a ter a experiência interior da presença divina, você começa a perceber que essas palavras começam a se tornar meio desajustadas,
meio desajeitadas, meio pequenas demais para dar conta daquele objeto que é o próprio absoluto. Uma terceira possibilidade, no que diz respeito à utilização da razão, da lógica, para analisar o objeto da experiência, não diz respeito à análise do objeto da experiência mística, mas à análise do objeto da experiência ordinária dos 5 sentidos. Então você também pode usar a razão e a lógica, tá, para analisar as coisas que te chegam pelos 5 sentidos. Sejam as impressões das coisas, as impressões dos corpos, das coisas físicas que povoam o mundo, seja aplicar a lógica e a razão sobre as opiniões e o falatório geral que nos chega através da cultura, da sociedade, da mídia, etc. Isso aí já vai ser o objeto da terceira parte do poema de Parmênides. Então veja só, resumindo, o poema de Parmênides tem um componente mítico, tá? Que é aquele pelo qual você sai do mundo físico e começa a entrar no mundo espiritual através de uma descrição simbólica de uma experiência mística. Tem um componente místico, que é o conteúdo desse relato simbólico, e o componente místico já é um contato direto e imediato com o próprio ser, contato que, por ser imediato, é mudo e exige um certo silêncio a respeito desse objeto que você viu e percebeu. Existe um componente lógico e analítico, que é aquele pelo qual você vai usar a função temporal e discursiva da sua inteligência, primeiro para analisar o objeto da experiência mística. E essa primeira análise, ela se define como uma análise negativa, onde você diz o que esse objeto não é, no intuito de manter a pureza da experiência originária. Num segundo momento, você pode começar a atribuir predicados positivos a esse ser, no intuito de deduzir algumas características fundamentais afirmativas desse ser. Aí você entra numa especulação positiva, uma teologia afirmativa a respeito do ser. E numa terceira utilização da razão, você começa a aplicar a razão não ao objeto da experiência mística, mas ao mundo dos mortais, ao mundo das opiniões, ao mundo material. Seja do ponto de vista das coisas que te chegam pelos 5 sentidos, seja do ponto de vista das opiniões que te chegam pelo senso comum, por assim dizer. Então percebam que tem um círculo. Você sai do mundo físico, vai até o mundo espiritual, e do mundo espiritual você retorna novamente para o mundo físico. Só que esse retorno que você faz do mundo espiritual para o mundo físico, você faz agora na posse de um critério objetivo que te permite entrar no mar, na floresta, no labirinto do mundo físico sem se perder. Porque agora você adquiriu aquele fio de Ariadne, aquele fio que consegue fazer com que você, mesmo se emaranhando por dentro do labirinto, você não se perca lá dentro. Esse fio é dado pela razão na medida em que ela está ancorada naquela experiência originária dada pelo nous, pelo intelecto. Experiência que é o que funda o poema do Parmênides e, num certo sentido, a própria tradição filosófica. Eu espero que tenha ficado claro isso. A gente não avançou até onde eu gostaria. Eu gostaria de já entrar nessas especulações racionais que o Parmênides faz a respeito da experiência mística e deixar para a aula que vem somente a aplicação da razão ao mundo físico e ao mundo das opiniões, mas não deu tempo. Então, para não estender demais e não tornar a coisa muito maçante, porque esse conteúdo ele é difícil, ele não é um conteúdo, embora qualquer um possa assistir essa aula e entender, ele não é embora ele não seja um conteúdo para iniciados, ele exige uma certa meditação, um certo esforço mental para que seja assimilado. Então, no intuito de não cansar demais, de evitar a fadiga do pensamento, a gente vai encerrar por aqui. Na aula que vem a gente entra nessa especulação racional sobre os atributos do ser, seja do ponto de vista de uma teologia negativa, seja do ponto de vista de uma teologia afirmativa, e avançamos na direção da aplicação da razão ao mundo físico. Retornando então ao mundo físico de onde nós saímos, mas já munidos do critério racional, do critério do próprio ser, que é a verdade e a certeza da qual a deusa pede que Parmênides nunca se afaste. Talvez, inclusive, seja esse círculo ao qual a deusa está se referindo ao dizer a frase enigmática que nós lemos agora há pouco.
pouco me importa por onde eu comece, pois para lá sempre voltarei novamente. Então, com Parmênides, a gente sai do mundo físico, vai ao mundo espiritual e retorna ao mundo físico, cumprindo a função ontológica do ser humano, que é de ser um pontífice, uma ponte entre o céu e a terra, levando a terra até o céu e trazendo o céu até a terra. Espero que tenha ficado minimamente claro. Se vocês tiverem dúvida, mandem perguntas aí pelo perfil do Instituto no Instagram, ou aqui no YouTube mesmo, ou mandem e-mail pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.